Natural de Tuporanga, de 11 de julho de 1952, filho de Ataíde Generoso e Elza. 3 irmãos, Ataíde, Sueli e Joel. Casado com Miriam Klug, pai de Rogério Júnior, Flávia, Ramiro, avô de Henrique, Augusto e Bernardo. Trabalhou muitos anos na Prefeitura Municipal de Rio do Sul, hoje aposentado, radialista, católico e flamenguista. Como hobby, apaixonado por rádio e televisão. Adora galinha caipira com macarrão, acompanhado sempre de um bom vinho e uma cervejinha bem gelada. Músicas que admira muito, as caipiras antigas sertanejas e a MPB da velha guarda. São as preferidas do nosso estimado convidado. Admira muito no ser humano o trabalho voluntário, mas detesta muito os maus tratos e abandonos das crianças, dos idosos e dos animais. É o nosso convidado, estimado Rogério Generoso Fernandes. Chega mais, Rogério da Rádio Mirador. Estimado Rogério Generoso Fernandes, o Rogério da Rádio Mirador, uma história bonita de mais de 40 anos na Rádio Mirador, mas na comunicação, esse ano 2019, completando 50 anos trabalhando nesse meio da comunicação, Rio do Sul, Alto Vale. Rogério, que é o nosso estimado filho do nosso sempre saudoso e nosso parceiro aqui da RBA e da Rádio Mirador, nosso Marajó, como a gente conhecia bem, o estimado Marajó, o homem da gaita que fez muito sucesso junto com seu irmão Chiquinho, lá nos velhos tempos que o arco-íris ainda dava em preto e branco. É verdade, é verdade. E o pó, Rogério, só dava na prateleira. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e ter participado do teu programa. Pois é, Neri, a minha ligação com a Rádio Mirador, na verdade, começou em 1957, quando o pai e o tio Chico ganharam um concurso que a rádio promoveu. Portãozinho tinha ido para Porto Alegre, né? Ele foi contratado pela Rádio Bahia. Portãozinho e Coqueirinho, pela primeira dupla. Primeira dupla. E aí ele foi contratado pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre e foi para lá. Aí a rádio fez um concurso para contratar outra dupla e o pai e o tio Chico, Marajó e Chiquinho, acabaram ganhando. E em 1º de janeiro de 1957, eles começaram na Rádio Mirador, quando era, inclusive, já era aqui onde é hoje a Lojas Presidente, que era o Banco do Brasil embaixo, e em cima a Rádio Mirador, que tinha um auditório para mais de 100 pessoas, né? E que fazia telenovela também. Fazia também, ao vivo, né? Naquela época. A Dona Yolanda, a esposa do seu Osni, trabalhava no computador. O seu Osni e a Dona Yolanda, na verdade, se conheceram trabalhando na Rádio Mirador. Trabalharam os dois. Já, se não estou equivocado, já quando era aqui na Rua 15, onde começou a Rádio Mirador, eles já trabalhavam ali. Sim, ali na rua, no comecinho do Oscar Barcelos, né? Logo depois do viaduto ali, exatamente, ainda tem naquela esquina. O seu Osni como funcionário, né? Não era ainda na oportunidade proprietário, né? E depois ele, só quando veio aqui para o centro, é que ele acabou adquirindo, juntamente com o seu Norberto Fram, né? Todo mundo conhece a história. O seu Osni era sócio do seu Norberto na empresa da rádio, certo? Que o seu Norberto fazia. E o seu Norberto na Rádio Mirador, aí depois de um tempo desfizeram, cada um ficou com um. Então já começou naquela época. E se você começou em 57... Não, eu não comecei. O Marajó. O Marajó que era o seu pai. A ligação com a rádio já começou aí. Mas olha só, a rádio ela foi constituída, na verdade, em março de 47, que ainda não tinha entrado no ar. Exatamente. Entrou no ar em outubro, setembro, por aí, né?
Então, 10 anos depois, seu pai já estava junto com o seu irmão Chiquinho. A família tem ligação com a rádio desde 1957, que a minha família está na rádio. Pai primeiro, depois eu, 69, o pai ainda continuou, depois o Ataíde também, uma época que... E depois eu voltei com carteira assinada, digamos assim, definitivo. E hoje ainda tem também o neto, que é filho do Joel, que também trabalha na rádio. Então, que está ali, é verdade. Está ali também. Então, desde 1957 tem alguém da família sempre trabalhando na rádio. Sempre trabalhando na rádio. É uma vinculação muito grande. E que na época, eu olhei aqui, eu fiz um programa em 2017 com o Mário Eugênio Binder. Sim, e Mário Binder, sim. Teve a oportunidade de trabalhar com ele como diretor comercial, que teve uma história muito grande dentro da Rádio Mirador. E na época a gente lembrava, né, dos fundadores da rádio, né, que foi o Victor Pelicetti, o Walter Rosenck, Leopoldo Zarlin, Francisco Gotardi, que foi promotor público, o padre doutor Antônio Gotardi, já falecido, pai e filho, Arvino Walter Gertner, médico da cidade, pai do nosso ex-prefeito Cláudio Gertner, do Guido, médico, Luigi Bussi, Helmut Baumgarten, que foi prefeito da cidade, Venceslau Burini, que também foi prefeito da cidade, Jaime Mendes, Ambrósio Finardi, Hélio Westphalen, Aimoré Rosenck e Dionísio Pisa. Essa é a relação que a gente conseguiu buscar. Os primeiros proprietários da Rádio Mirador. Né? O seu Osni ainda era um funcionário da rádio. Exatamente. E lá, né, naquele local ali, na Rua 15, acho que o próprio transmissor era ali. Depois, mais tarde, o transmissor, quando mudou aqui para o centro, foi ali para o Taboão, onde, em frente à antiga Rips, lembra que depois passou a ser a Metal Ciclo? A antena da rádio era lá. Exatamente, na frente, o Luiz Vieira morou muitos anos, era o técnico que cuidava lá, e depois dali foi para o transmissor para a Barra do Trombone, onde está até hoje. Você deve ter pego muito tempo também, além de Osni José Gonçalves, que foi uma figura fantástica, depois nós vamos falar um pouco dessa figura, realmente de visão diferenciada. A TV hoje está aqui porque ele também sonhava com a televisão. Mas você também trabalhou muitos anos com o Adolfo Adontide, né? Sim, muitos anos. O Adolfo Adontide, o Mário Figueiredo, esse pessoal da... Mas se buscar essa velha guarda aí, com certeza. Roberto Azevedo... Muitos, infelizmente, enfim. Muitos já se foram, infelizmente. Né? Eu tive, por exemplo, o privilégio de ser operador de som que foi doador do Lar da Menina, do terreno. Técnico de som? Eu fui operador de som na rádio. Foi operador de som? Nós temos umas fotos aí para mostrar. Vamos nas fotos? Vamos nas fotos, que as fotos é coisa que não mente, não tem mentira na fotografia, né? Olha ali, ó. Pode falar em cima das fotos, Rogério. Você é aquele que está ali à direita? Eu à direita ali. Do monitor ali? Naquela época ainda tinha cabelo, né? Você ali já era um operador? Ali era operador de som. Ali deve ser em 1970, Você começou com que idade na rádio? Eu comecei com 17 anos. Eu comecei em 1969 como aprendiz. Naquela época a gente tinha uma sequência de aprendizado até você chegar a ser operador de som. Então ficava um tempo. E como não você está completando 50 anos. E como não tinha vaga em 69, né, tive que esperar um tempo até um operador de som sair, pediu a conta e tal. Daí, em 1º de setembro de 1970, tenho assinado na carteira minha entrada definitiva na rádio. Assinado já por Osni José Gonçalves? Osni José Gonçalves, sim, o senhor que assinava. Você é da época da ZYM6 ali, tá ali, Rádio Mirador, divisão de rádio, jornalismo? Exatamente. É dessa época? É dessa época ali. Você lembra que eram os colegas que trabalhavam? Depois nós vamos falar daquela foto ali no monitor à esquerda. Nessa época ali? Quem trabalhava com você nessa época? Quando você iniciou? Paulo César Fiuza Lima, Paulo Prates depois Siqueira, Bolinha Roberto Azevedo. Bolinha já? Bolinha já estava. Quando eu comecei na rádio, Bolinha já estava. Já estava. Bolinha, Carlos Jair Cruz. Para mim foi um dos melhores comentaristas esportivos. O Carlos Jair Cruz morava em Gaspar faleceu depois, ano passado, já faleceu também. Gaspar, né? Bolinha, Siqueira, Roberto, Ciro Uggen. Rapaz, tanta gente que não... O Mário Figueiredo, Mário Binder, Adolfo Figueiredo, operador de som, o Hélio, irmão do Wallace Cruz da Silva, o Hélio Silva, o Hélio... Bendalzio Vieira, era discotecário também, né? Enfim, aos poucos tu vai... E muitos narradores, porque o futebol era muito forte dentro da Rádio Mirador, né? Muito. Na verdade, eu não lembro se foi em 61 que começou
a equipe de esportes Bons de Bola. Bons de Bola. É. E tinha realmente... Sim, na época era o rádio, né, Neri? Era o rádio o rádio era a televisão de hoje, digamos assim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, grandes narradores... E tem um detalhe importante, se trabalhar em rádio, você precisava efetivar, você fazia testes, né? Alguém recomendado, ou se era criado em casa, né? Aí tinha todo um aprendizado, ou você vinha contratado com recomendações. Aí vinha, faziam testes e tal, né? Na verdade, o rádio naquela época, para a gente era uma faculdade de aprendizado. Dificilmente você começava no microfone, a não ser que acontecesse alguém pudesse se... eu sou obrigado a fazer uma pergunta antes de nós voltarmos àquela foto, que tem uma foto lá que ninguém comentou, mas sou obrigado a fazer uma perguntinha. Já que você, nessa época, ali lá em 60, 69... eu comecei. Você começou, claro, a primeira carteira que assinou foi Osni José Gonçalves. Como é que era essa figura da comunicação, Osni José Gonçalves, que eu também conheci, tive o prazer de conhecer muito, porque foi no início do Brejeiro, foi que abriu as portas da Rádio Mirador, em função do Rubens, ser um dos fundadores do clube, depois o Ronaldo veio depois, e foi essa figura fantástica que a gente sabe que Rio do Sul deve muito ao desenvolvimento da cidade, porque ele botava a rádio fazer tudo que era possível para ajudar a cidade. Acho que a grande facilidade que o seu Osni tinha em comandar, até porque ele começou no rádio, ele trabalhou muitos anos como empregado. Né? Foi narrador também, foi narrador. Bom narrador. Na época do primeiro Juventus, nós tivemos 2 Juventus, na época do primeiro, e depois começou também na época do segundo. O senhor era um visionário, na verdade, ele era um patrão, um pai. Dificilmente ele chamava a atenção de algum funcionário. O que ele fazia era corrigir muito. Corrigia muito. E não era de mostrar muitos os dentes, mas era presente na rádio, né? Ele te indicava, por exemplo, a gente fazíamos de início, tu ia trabalhar na jornada, daqui a pouco tu errava, ou tu tinha algum cacuete de palavras repetitivas, então dizia, olha, tu errou nisso, tu errou naquilo, então tu tem que fazer isso, tal, faz isso, faz aquilo, tal, pela experiência, né? Ele foi o cara da comunicação? Foi. Aqui no Alto Vale? Foi, sem dúvida nenhuma. Graças a ele, todo o Alto Vale tudo deve a ele. Porque você imagina na época que a rádio, imagina que seja em 62, 63, que ele tenha comprado a rádio, coisa assim. Tinha só a Rádio Mirador aqui. Não existia uma outra rádio aqui. De Blumenau para cima, de Blumenau para cá, até Lages, aqui era só Mirador. Eu acho que a Rádio Mirador está entre as 5 mais antigas do estado, né? Sim, com certeza. Né? E na época, Neri, até hoje, se você conversar com profissionais antigos do rádio, mesmo pessoal de fora, se você tivesse na sua carteira a assinatura de 2 locais que você trabalhasse, na Rádio Mirador e na Rádio Cultura de Joinville, e apresentasse, se arrumava emprego na hora. Em qualquer outra rádio de comunicação. Lugar. Exatamente. Pela seriedade com que era tratado tudo. Profissionais, claro que, como em todo local, tem profissionais bons e tem profissionais ruins, digamos assim. Ruim que eu quero dizer é que acabam a vida social, sabe? Meio desregrado e acaba tomando outro caminho. Exatamente. Né? Mas, como profissional, realmente a Rádio Mirador sempre revelou muita gente. E sempre foi referência e continua sendo referência. Você sabe disso. Eu sei disso porque eu fiquei lá há mais de 8 anos fazendo comentário de esporte, desde a época do Lorival, depois com você, com o Darcy, com o Marlon, enfim. E só deixei esse ano porque também acho que o meu tempo vai dando. Mas tudo certo. Tudo tem tempo. Tive o prazer de poder usar os microfones da Rádio Mirador durante muitos anos como um cara de opinião no esporte, no futebol, que eu gosto muito, sou apaixonado por isso. E depois a Rádio Mirador teve uma importância fundamental no desenvolvimento do Alto Vale. As grandes campanhas que foram feitas na região dessa época era com a Rádio Mirador até hoje. Hospital, Amave, todo hospital, o aeroporto, enfim, tudo. Primeira coisa que se fazia quando se pretendia alguma coisa, digamos assim, a comunidade, a sociedade, era vir na Rádio Mirador conversar com o senhor Osni. Se tivesse o apoio da rádio, com certeza acontecia, né? Vamos ver aquela última foto que ficou para trás aí, se puder buscar aí novamente. Essa foto do lado esquerdo do monitor embaixo, o pessoal com gaita, com violão aí. Da esquerda para a direita ali, aquele de paletó preto ali é o Mário Figueiredo. Aquele bem do ladinho que aparece só um pouquinho do bode, muitos anos ele apresentou. Ele era operador de som, era gravador de som também. Era técnico e algumas vezes ele até nos acompanhava como técnico de som na jornada. Saudoso também, Serginho Figueiredo. Serginho Figueiredo também, exatamente. Também trabalhou na rádio, trabalhou aqui na TV também, sim. Depois o Mário Figueiredo foi para Blumenau com o Mário Binder, né? O do violão era o Chiquinho. O teu tio? O tio Chico. Na verdade, o nome dele era Luiz Fernandes, Luiz Generoso Fernandes. Conhecido como Chiquinho. Chiquinho. O Nilton Novaes.
O do meio de bigode. Do meio não, que está do lado entre o gaiteiro e o... E o outro é o Marajó, meu pai. Teu pai é Marajó? O Nilton Novaes apresentava também esse mesmo programa. Depois passou o Mário Figueiredo a apresentar. Esse programa era aquele matutino, era das 5 da manhã? Era de manhã. Tinha o programa do Portãozinho e depois tinha o primeiro programa deles era Matinada Cabocla. Era das 6 às 7h30, 8 horas, uma coisa assim. As músicas eram feitas ao vivo? Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Baby gosta de comunicação? Não tinha gravação, naquela época não tinha gravação. Aliás... Não tinha disco também? Ou tinha disco? Depois. Eu sempre digo que eu sou da época que nós tínhamos gravador, era um fio. Era um rolo de fio que se gravava o que tivesse que gravar. Aí o que acontecia? De repente se gravava tal, quando chegava lá no finalzinho arrebentava. Aí tinha que fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo, né? E você é da época ainda que tinha que ouvir as outras rádios e copiar aqui na máquina? Sim. Você é dessa época? Depois... Eu acho que nós temos alguma coisa de fotografia aí. Vamos ver as fotos? Vamos ver. Vamos ver as fotos. Uma curiosidade, o seu pai foi alfaiate? Foi, meu pai foi alfaiate, o Chiquinho também foi alfaiate. Trabalharam, quando vieram para Rio do Sul, que começaram na rádio, eles trabalhavam de alfaiate com o Hildo Momo ali na antiga rodoviária. Até pouco tempo atrás ainda tinha sua alfaiataria na Praça de Eusébio. Exatamente, muito tempo trabalharam ali. Depois o pai abriu uma alfaiataria, mais tarde. E hoje, gozado, né? O alfaiate ainda existe. Alguns temos aí o Poti, nosso estimado Poti, e grandes, outros, né? Grandes o Slomp e tal. Tem outros aí ainda, os antigos. Vitor Marque, tem uns mais antigos ainda. Mas é uma profissão que está em desuso, né? Sim, que era praticamente hoje não existe mais um alfaiate. Quer fazer um terno com um palhaço, um paletó, é difícil você achar um dos antigos aí para fazer um... Realmente tem 3 ou 4 só em Rio do Sul, das antigas, digamos assim, alfaiates. Consegue manter, como também o sapateiro, o João Sapateiro João tá aí, Sapateiro, o ícone da Rua 15, tem 2 são ou os 3 mais só. antigos. Exatamente. Né? Hoje até pela facilidade de compra, antigamente, dificilmente se conseguia comprar um terno pronto, então era mais fácil fazer, né? Mas vamos lá, vamos ver as fotografias, vamos lá. Tem mais coisa aí. Olha, ó, você... Esse ali, a primeira foto ali é do lado esquerdo? O Valdir Rodrigues. Valdir Rodrigues, não, Valdir Rosário. O Nod e eu, quando o Nod anunciava a desistência dos Jogos Abertos de Rio do Sul em 1989. Porque teve um 1989. Período, depois na época do Clóvis é que aconteceu os Jogos Abertos. Não, aconteceu naquele ano, mas aí voltou para foi em Joaçaba. Joaçaba tinha sediado em 88 os Jogos Abertos, 87 e 88, e aí acabou pegando Joaçaba os Jogos Abertos. E por que o Nod desistiu dos Jogos Abertos? Financeiramente, ele disse que o Estado não tinha ajudado e tal, e ele não queria fazer com que a prefeitura bancasse. O Nod, para ele andava na rua direto, Boa Vista, que ele gostava muito daquela região da Boa Vista, onde se encontrasse ele conversava com todo mundo, recebia todo mundo no gabinete, né? Foi o grande líder por muitos, inclusive na época, contestados, né? Alguns problemas que houveram, mas o Nod foi um visionário do seu tempo. Com certeza. Foi, lá na frente ele estava. Lá na frente, com certeza. Quando nós estávamos pensando aqui, ele já estava à frente pensando. É verdade. Essa foto é a posse do Danilo e do Clóvis, em 1982, na prefeitura. Está ali o Clóvis Está lá embaixo. aqui, não lembro que é esse primeiro aqui, mas está ali o Clóvis. De paletó preto embaixo. Siegfried Hassi, né? Que era o presidente da Câmara, que presidiu a sessão no dia. Siegfried Hassi. Lá da Bela Aliança, exatamente, já falecido. Lá o Danilo e o Luiz Soldatelli. Que foi também prefeito e foi exatamente. Um baita, não só no tamanho, como também... O Soldatelli estava deixando a prefeitura, né? O Soldatelli estava transmitindo o cargo... em 82 o Danilo assumiu, né? E ficou até 86. E você está lá em cima, não é? 88. Eu estou lá em cima, né? O último à direita? Aquele do meio, um menino também de uma emissora, e o Hélio Floriano ali aquele também. De bigode ali, o Hélio Floriano? Exatamente. Esse ali é o Hélio Floriano, aquele bigodinho ali. O Hélio ele tinha aqui já uns 50, hoje já tem uns 80, 85. O Hélio, na verdade, quem trouxe ele para Rio do Sul foi o Basílio. O Basílio que o Basílio precisava de alguém para ajudar a remar, a canoa e tal. Ele veio pelo mato, exatamente, veio até uma parte do rio, depois ele veio junto com o Basílio. O Basílio veio puxando ele até aqui. E já veio com o rádio embaixo do braço? Sim, com certeza. Porque o Hélio também tem muita história no rádio. Bota história nisso. Bota história nisso. O Hélio tem que ser empalhado, viu? Como é que é? O Hélio tem que ser empalhado. Tem que ser empalhado, com certeza. Colocado em praça pública, pela figura que é. Com certeza. O Hélio é nosso parceiro aí. O Hélio, aliás, o Na Boca do Povo começou aqui com Hélio Floriano e Chico Santos.
Olha só a dupla que eu tinha comigo há 20 anos atrás. Pô, não é um espetáculo isso? Tem a guarida do Hélio, da experiência do Chico Santos. Pô, eu que aprendi muito com eles. Esse agradecimento, essa gratidão eu tenho sempre, viu? Ô, Rogério, nós temos que é o nosso intervalo. E depois nós vamos continuar com muitas fotografias, porque essa história de Rogério Generoso Fernandes, o Rogério da Rádio Mirador, como muitos chamam e assim o conhecem, realmente é um momento diferenciado desses 40 anos, mais de 40 de Rádio Mirador, mas 50 de profissão em 2019, essa figura que foi tão importante e é importante nessa comunicação do dia a dia. O Rogério entra na casa das pessoas todo dia, porque o rádio, é o grande amigo do homem. Voltamos já, baby, é contigo. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar.